animais. Quando eu cheguei no momento de entender o que eu queria da minha vida, o que mais pulsava dentro de mim era entrar na carreira de veterinária. Naquele momento não era possível por N fatores, a minha vida continuou. Nesse minha vida continuou, eu me tornei terapeuta, eu me formei como naturopata, eu sempre trabalhei com essa questão da naturopatia e sempre me apaixonei pela questão vibracional. Eu sempre tive esse contato muito grande e vendo todos esses movimentos vibracionais nesses humanos. Até que um dia a vida me chamou, acho que para minha grande missão. Eu sempre sentia que nesse processo todo faltava alguma coisa, nunca soube dizer exatamente o que é que estava faltando, mas eu sentia que faltava. E um certo dia, esse chamado veio até mim e eu abracei esse chamado, né? Isso aconteceu aí durante o processo da pandemia, acho que foi um grande processo de transformação de todo mundo, da gente entender o nosso lugar no mundo, o que era importante na nossa vida. Então, eu acho que esse período todo que nós passamos de pandemia, a gente entendeu a importância da presença, a importância de seguir sonhos, a importância de fazer aquilo que era importante para cada um, fazer aquilo que pulsava, porque a gente ficou com medo, né, inerente da morte muito grande. E esse chamado veio até mim durante a pandemia com um processo de um animal da família, um animal da minha irmã, que começou a ter alguns distúrbios comportamentais muito grandes. E num pedido de socorro da minha irmã, a única coisa que me veio na cabeça era colocar todo o meu conhecimento vibracional em prática com esse animal. E foi exatamente o que eu fiz naquele momento. Eu não gosto muito de falar que foi algo divino, mas eu acho que foi quando eu entrei muito em contato com algo que estava ainda faltando na minha vida. E aquele momento foi o momento em que eu usei desse acolhimento. Eu sei que naquele momento eu peguei alguns cristais que eu tinha na minha casa e eu coloquei ele em cima de uma folha de papel com um desenho representando esse animal e peguei alguns cristais que trabalhavam com alguns processos emocionais que a gente sabia que aquele animal estava passando pela história toda de vida da minha irmã naquele momento. E a gente teve uma evolução de um caso, uma resolução, na verdade, de um caso que estava muito complicado. A gente teve essa resolução em torno aí de 2 a 3 dias. E aí, naquele momento, esse chamado, ele fez com que algo acontecesse dentro de mim e eu comecei a me colocar de cabeça nos estudos sobre os animais. Me matriculei na faculdade de veterinária, hoje eu sou médica veterinária formada e aquele momento eu decidi que a minha vida seria em prol da gente entender essas relações que acontecem de forma tão forte, tão vibrante na família, que a gente chama hoje de família multiespécie, e que infelizmente a medicina às vezes não olha para isso. Então eu comecei a fazer esses estudos, comecei a me aprofundar na parte médica, na parte vibracional, e hoje o meu trabalho é esse. Hoje eu trago a consciência para famílias sobre essas ligações emocionais. Então a gente tem todo o tratamento da medicina, né, da medicina científica, e isso é extremamente importante. A gente precisa ter essa base para a gente entender o melhor tratamento, porque a gente pega animais que estão ali, né, com dores, sofrendo, então a gente precisa desse avanço científico para ajudar esse animal da melhor forma possível e, juntamente com todo esse processo, eu vou trabalhar toda essa consciência dessa família para entender qual é o momento que esse animal está vivendo dentro dessa família ou até mesmo qual é o momento que esse animal foi integrado nesta família. Então, o que eu trago é fazer com que as pessoas comecem a ter noção do que elas trazem para dentro de casa e a responsabilidade que sim a gente tem sobre o emocional de cada um desses